Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Alimentadores automáticos inteligentes para cassinicultura, artigo de autoria de Reis, Weldon, Ito, Stitz, Hodges e Allen Davis, pesquisadores da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos, publicado este ano na GA, certo? Vamos dar uma olhada aqui no sumário deste artigo. Após a introdução, falar sobre o sistema de cultivo, em seguida o delineamento experimental, 4. Amostragem e qualidade de água, 5. Resultados e discussão, 6. Conclusões e 7. Considerações finais. Vamos para a introdução do artigo. Antes de começar a leitura e os comentários, vejam aí uma bela imagem, né, de um camarão Vanamei bem grande, né? Deve ter aí umas 20 gramas, certo? Um dos animais que foi despescado nesse trabalho, tá? Nos viveiros experimentais, tá? Vamos dar uma olhada na introdução do trabalho. As rações para cassinicultura são as despesas operacionais mais elevadas, tá? Aquisição de rações para os camarões. São fontes de nutrientes para os animais, mas também fontes de desperdícios biológicos em sistemas semi-intensivos e intensivos. Então, de fato, a lucratividade do negócio da cassinicultura vai depender muito da nutrição dos animais, da qualidade, da quantidade, do preço, do manejo alimentar, porque, como já é bastante conhecido, quando se fala em despesas operacionais na cassinicultura, ou seja, tudo que não é investimento, o item mais pesado, mais importante desses custos variáveis são as despesas com aquisição de rações. Tá? Então, a lucratividade vai depender muito da eficiência do uso dessas rações, tá? E do correto manejo alimentar. Embora as rações atualmente disponíveis no mercado, elas são consideradas adequadas em geral, existem muitos estudos que focam ou focaram a otimização da nutrição de camarão, dos camarões, tá? Através da melhoria, aprimoramentos na formulação das rações e nos protocolos alimentares. Então, as rações comerciais para camarão já estão bem avançadas, tá? Você tem no mercado excelentes produtos com composições que atendem às exigências nutricionais de boa estabilidade na água, boa tratopalatabilidade. Entretanto, existem ainda várias linhas de pesquisa relacionadas à nutrição. Uma delas, quando se fala camarão marinho, é a minimização ou substituição total da farinha e do óleo de peixe. Você entrar com ingredientes, proporções maiores de ingredientes de origem vegetal, tá? E uma outra área que também ainda tem muito campo para melhoria é a parte do manejo alimentar, administração, fornecimento, as tabelas alimentares, os regimes alimentares, os protocolos alimentares, tá? Assim como outras espécies, existem muitos estudos e também relatórios comerciais que já validam, né, a viabilidade técnica, né, produtiva e econômica do uso de rações
para camarão baseadas na soja. Nesse caso aqui, está se referindo ao concentrado proteico de soja, não ao farelo de soja, embora essas rações de última geração, essas rações mais vegetais de última geração para camarão também tenha farelo de soja. Mas o ingrediente vegetal principal aqui é o concentrado proteico de soja, tá? Que é um refinamento do farelo de soja, no qual se extrai mais as fibras, mais os amidos, se concentra a proteína. Você tem um ingrediente superior, com menos fatores antinutricionais, só que, claro, vai ter um custo, um preço mais elevado, tá? Mas de tal forma já é possível se produzir boas rações comerciais com níveis mínimos ou até ausência da farinha de peixe, desde que se utilize esses ingredientes melhorados, como o concentrado proteico de soja e as, o uso correto de aditivos, por exemplo, aminoácidos sintéticos, né, e atrato palatabilizantes. Mas de toda forma, isso já é uma realidade na carcinicultura, tá? Já existe essa possibilidade técnica de uso eficiente, né, com viabilidade econômica de rações com níveis mínimos ou até ausência da farinha de peixe. O problema com as rações para camarão ainda é a dependência do óleo de peixe, tá? Isso é uma outra questão. Entretanto, o manejo alimentar é a conjugação da composição nutricional da ração e dos mecanismos de oferta alimentar, tá? Enquanto muita pesquisa tem focado na parte da nutrição e da formulação das rações, uma quantidade de esforço bem menor está sendo colocada nas práticas alimentares ou nas práticas de oferta do alimento, no manejo alimentar, tá? Portanto, o grupo desses pesquisadores lá de Auburn, né, eles trabalham na melhoria das técnicas de manejo alimentar através de avaliações sistemáticas de diferentes protocolos. Tá? Eles trabalham com essa linha de pesquisa, da aumento da eficiência de diferentes protocolos, tabelas, métodos de fornecimento da ração. Para otimizar os métodos de fornecimento de ração, tá? Para os camarões, é essencial a compreensão do comportamento alimentar natural dos camarões. Os camarões, vocês sabem, eles são animais bentônicos, portanto vão se alimentar no fundo, tá? Eles ficam ali pastando, né? Buscando incessantemente detritos orgânicos que eles possam utilizar como alimento. Esses animais, os camarões, eles têm uma capacidade de armazenamento alimentar bastante limitada, né? São animais bem pequenos, né? Comparativamente aos peixes, por exemplo, são bem menores, tá? Portanto, que a capacidade de armazenamento da ingesta é pequena. A consequência disso é que eles vão ter que realizar, né, a busca de alimento de forma praticamente constante, 24 horas, tá? Eles vão estar ingerindo, os camarões ingerindo de forma frequente pequenas quantidades de alimento de cada vez. Já que a capacidade alimentar é limitada, né? O que o animal faz? Ele ingere pouco, né? Que seja uma quantidade compatível com o que ele consegue armazenar, né? Para poder digerir, e ele permanece em atividade alimentar de uma forma praticamente constante, 24 horas. Esse é o camarão, né? Bem diferente do peixe, que tem uma capacidade alimentar maior, né? Ele consegue ingerir uma quantidade
em curto espaço de tempo, uma quantidade grande de alimento e passar ali algum tempo, né, algumas horas, sem se alimentar. O camarão é diferente, né? Está sempre se alimentando, desde que haja alimento, claro, né? Sempre buscando alimento, com essas ingestões de pequenas quantidades. Muitos autores têm relatado um crescimento melhor dos camarões quando esses animais recebem um número grande de refeições ao dia, tá? Que também permita uma oferta alimentar maior, de tal forma que esse fornecimento de ração ele seja prolongado, né? Ele ocorra ao longo de um período de tempo maior, tá? Um maior número de refeições ao dia beneficia o crescimento dos camarões. Então, ao invés de alimentar 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, alimentar 12, 18, né? 24 vezes ao dia. Você vai ter aí um grande número de refeições menores. A refeição ela vai ter uma qualidade superior, né? Porque não vai lixiviar, né? Para a água, não vai perder ali os aditivos, os atrativos, né? Para a água, de tal forma que o camarão ele acaba encontrando um alimento com a composição nutricional mais preservada, certo? Ele ingere ali aquela pequena quantidade, né? E logo em seguida, uns 20, 15 minutos depois, vem uma nova refeição e dessa forma a eficiência alimentar, ou seja, o aproveitamento do alimento aumenta muito, tá? E outra característica, né, do manejo alimentar dos camarões é um período de tempo mais prolongado, né? Muita gente defende a alimentação 24 horas, que se prolongue no período noturno, né? Pegue diurno, pegue noturno, ou seja, 24 horas, porque já está comprovado, né, que os crustáceos têm uma atividade alimentar noturna bastante ativa. O Reis, né, que é o João Reis, o autor principal do trabalho, ele fez um trabalho que foi publicado em 2019, que relatou o seguinte, que com a utilização de sistemas de alimentação automático, é possível se conseguir maiores taxas de crescimento, tá? Porque a oferta alimentar, nesse caso, vai ser maior, certo? Então, uma das estratégias mais interessantes, né? Uma das estratégias alimentares mais promissoras, mais do que promissoras, que traz resultados mais claros e evidentes, benefícios, é o uso dos alimentadores automáticos, certo? Porque seria impossível você ter mão de obra, né? Você ter trabalho manual, pessoas arraçoando mais de 8 vezes ao dia, mais de 10 vezes ao dia. Imagine alimentar mais de 20 vezes ao dia, tá? Não tem como. Uma máquina pode fazer isso, né? Um mecanismo automático que vai liberando ali de forma programada ou não, dependendo se é um alimentador convencional ou esses chamados inteligentes, né? Mas de tal forma que os resultados, pesquisas após pesquisas, comprovam, reforçam, tá? A conclusão de que o uso de alimentadores automáticos na carcinicultura traz maior crescimento animal, né? Duas formas de ver isso, né? Naquele período de tempo, naquele mesmo período de tempo, né? Você tem animais maiores ou para aquela faixa de peso, você tem um ciclo de produção mais curto. Digamos que você
se propõe a fazer a despesca quando os camarões chegarem a 15 gramas. Se você usa alimentadores automáticos, você vai conseguir despescar mais cedo. Ou, não, eu vou trabalhar com um ciclo de 90 dias. Então, nesses 90 dias, você vai ter um camarão maior do que você teria se trabalhasse com manejo mais convencional, aquele baseado em alimentação humana, manual, tá? Atualmente, muitas fazendas de camarão ao redor do globo, né, em todo o mundo, ainda dependem do trabalho humano para alimentar os camarões. Portanto, aumentar o número de refeições aumentaria muito as despesas com recursos humanos, né, com o pessoal, tá? Além disso, os camarões peneídeos têm um hábito alimentar noturno, né, que seria, do ponto de vista logístico, bastante complicado, né, se isso fosse feito com mão de obra humana, né, as pessoas ali de madrugada, por exemplo, fazendo oferta de ração em caiaque, né, isso é praticamente inviável. Essa questão da mão de obra é particularmente importante na América Central, onde os salários, né, são maiores do que em outras regiões produtoras de camarão, como no Sudeste Asiático. Lá no Sudeste Asiático ainda os produtores podem contar, né, com um grande número de pessoas dispostas a trabalhar por menores salários. Mas aqui já para as Américas isso já fica bastante inviável. A utilização de alimentadores automáticos é a solução para aumentar o número de refeições sem comprometer os custos com mão de obra. Claro que vai haver aí um investimento, né, necessário, mas vai pagar com o tempo, né, alguns anos depois, poucos anos, o maior retorno financeiro já vai pagar o investimento com a compra desses alimentadores automáticos e a partir dali a lucratividade, né, e a sustentabilidade econômica do negócio vai aumentar. Então existem os alimentadores automáticos convencionais, tá? Aqueles baseados em relógio ou timers, né? Os timers, certo? Eles têm sido usados pela indústria de camarão já há mais de uma década, tá? Mas mais recentemente, nos últimos, digamos, 3, 4 anos, surgiu no mercado com bastante força os chamados alimentadores automáticos inteligentes, né? São aqueles controlados por sinais sonoros emitidos pelos próprios camarões. Eles trabalham, portanto, a partir do feedback acústico, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem desse próximo slide, tá? É um material do fabricante, o principal fabricante mundial de alimentadores automáticos inteligentes, a AQ1 Systems, lá da Austrália, tá? O que é que nós temos aqui? A gente tem à direita o hidrofone, né? Que é como um microfone subaquático. Isso fica dentro d'água, como vocês podem até ver aqui no desenho, tem aqui o viveiro, né? Ali na parte de baixo, vejam o hidrofone, certo? Os camarões se alimentam, né? E eles vão fazer ali um barulho, ali, ruídos, né? Sons, vão produzir sons que vão ser captados por esse hidrofone. Esses sinais sonoros são levados até um controlador, que está do lado de fora, tá? Que através de um software desenvolvido, né, pelos pesquisadores lá da AQ1, eles têm algoritmos, né, algoritmos que vão decodificar, interpretar aqueles sons e, em função
do que está sendo recebido pelo controlador, né, vai ser produzido diferentes sinais de saída, né, para que vão controlar o alimentador. Tá? Vejam ali o feeder, né, o alimentador, tá? A abertura, né, a liberação de ração na água não é fixa, ela vai depender da demanda, ela vai depender desses sinais acústicos, desse feedback acústico que está sendo recebido. Então, enquanto houver uma atividade alimentar intensa, né, que os camarões estiverem fazendo muito barulho lá dentro d'água, o alimentador vai liberando ali pouco a pouco ração. Quando essa atividade alimentar diminuir, ele fecha, tá? Provavelmente quando os camarões voltarem a buscar o alimento ativamente, deve existir um outro padrão de som, né, que isso vai ser interpretado lá pelo algoritmo, né, e o alimentador vai liberar novamente ração, tá? Então vejam que é um alimentador de fato inteligente, ele não funciona com um timer, né? O timer ele é programado, a cada 20 minutos libera uma pequena quantidade de ração, isso de forma constante, durante 24 horas, ou você programa para trabalhar às 7 da manhã, às 7 da noite, e por aí vai. Esses são os alimentadores automáticos convencionais que utilizam timers. Aqui é um alimentador automático inteligente, né? Ele não tem uma programação fixa, ele vai depender da atividade alimentar dos camarões, né? Se os camarões estão se alimentando ativamente, ele continua liberando ali, né? De tal forma que é de se esperar, que é o que o trabalho vai mostrar lá na frente, esses alimentadores automáticos inteligentes que funcionam ad libitum, né? Ou seja, a oferta de ração ela vai ser função do apetite do animal, né? A oferta vai ser bem maior quando comparado aos alimentadores convencionais, que acabam trabalhando de forma a restringir a oferta de ração. Tá? Só que essa oferta maior dos alimentadores inteligentes não é uma sobrealimentação. Está ofertando mais porque está existindo uma maior ingestão, um maior consumo alimentar. A consequência, vocês já podem estar imaginando, vai ser maiores taxas de crescimento animal, tá? Como esse trabalho e outros comprovaram. Você vai ter aí camarões de 30 gramas, né? Começaram com 1 grama o ciclo. Você vai ter camarões de 30 gramas em 90 dias, com a utilização desses alimentadores inteligentes. Só para terminar a figura, né? Esse controlador recebe input do hidrofone, mas também de sonda de oxigênio dissolvido e de temperatura, tá? Porque além de controlar o alimentador, não está aqui no desenho, mas ele também, geralmente, ele controla os aeradores mecânicos. Porque se a concentração de oxigênio estiver baixa, ele aciona o aerador e naquele intervalo ali, enquanto a concentração de oxigênio está se recuperando, o arraçoador permanece, o alimentador, né? O alimentador automático permanece fechado. Aí quando as concentrações de oxigênio voltam ao normal, digamos acima de 4 miligramas por litro, tá? Desliga os aeradores e, havendo sinal acústico nesse sentido, né? Libera a oferta de ração, tá? Esses são os alimentadores automáticos de última geração, os chamados inteligentes, controlados por feedback acústico, tá? Esse tipo de sistema de alimentação sob demanda, né? Ele integra o registro da atividade acústica dos camarões, tá? Como um fator
controlador da atividade dos alimentadores, certo? Da atividade dos alimentadores. Trabalhos realizados pelo João Reis e outros, né? Ullmann, por exemplo, tem relatado um crescimento mais rápido, né? E a obtenção de maiores produtividades em sistemas semi-intensivos que utilizam esses sistemas alimentares com feedback acústico. Embora, por definição, os alimentadores convencionais com timer nunca serão tão eficientes quanto os alimentadores sob demanda, né, os alimentadores inteligentes, estudos realizados pelo John Hayes indicam o seguinte, que é possível reduzir, tá, essa diferença na eficiência entre os sistemas convencionais, alimentador com timer, e o sistema de última geração, alimentador com feedback acústico, tá? Então vejam, né? Qual é a ideia aqui dos pesquisadores lá da Universidade de Auburn? E quem já comprou, né? E quem já investiu em alimentadores convencionais, o que é que faz? Joga fora, né? Vende, o que é que faz? Se desfaz disso? Nada disso. Dependendo da forma como você trabalha, dependendo do protocolo, né? Dependendo da programação desses alimentadores convencionais, você pode ter resultados muito bons. Talvez não tão bons quanto com a utilização dos alimentadores inteligentes, mas próximos. É isso que eles estão buscando aqui nesse trabalho. Eles querem revisar, tá, o protocolo alimentar que eles trabalham lá na estação de pesquisa, no sul do Alabama, como eu vou mostrar para vocês. Eles têm lá esses alimentadores com timers, tá? Os alimentadores convencionais, só que eles querem fazer alguns ajustes no protocolo alimentar de tal forma que a eficiência alimentar dos animais que recebem ração com esses alimentadores convencionais seja maior, tá? Embora exista dados publicados sobre a utilização de alimentadores automáticos, existe pouco ou até nenhuma informação em relação ao uso desses alimentadores automáticos em diferentes regimes alimentares, tá? Em viveiros externos de carcinicultura. Então eles vão buscar nesse trabalho qual seria o regime alimentar ideal para a carcinicultura que se utiliza de alimentadores automáticos convencionais, ou seja, que trabalham com timer, certo? O objetivo do trabalho do João Reis e colaboradores tem sido explorar sistematicamente o potencial da integração de sistemas de oferta alimentar automático para a criação de camarão, particularmente em sistemas de viveiros outdoor, tá? É a linha de trabalho deles, né? O objetivo específico desse projeto, né, que vai ser desse trabalho que vai ser apresentado em seguida, é estabelecer um novo protocolo alimentar, uma revisão do protocolo alimentar anterior para o uso que faça uso de alimentadores automáticos com timers na carcinicultura. Vai avaliar o crescimento do camarão, né, alimentado com diferentes protocolos de arraçoamento, certo? Em resumo, dos pontos importantes desse trabalho foi ver se uma aproximação, né, uma simulação do comportamento alimentar natural do camarão, que, por exemplo, se alimenta à noite, favoreceria uma maior eficiência alimentar, melhor uso da ração, melhor FCA e maiores taxas de crescimento,
como vocês vão ver, né, um dos tratamentos, a ração foi ofertada apenas à noite. Começava a oferta às 7 da noite e até 7 da manhã do dia seguinte, tá? Como foi já relatado em anos anteriores, eles tinham os tratamentos experimentais, tá? Com diferentes protocolos alimentares, todos eles utilizando alimentadores automáticos convencionais com timers e utilizaram como controle positivo, né, o sistema de oferta alimentar com alimentadores inteligentes da AQ1 Systems, lá da Tasmânia, Austrália, certo? Então, interessantíssima a montagem do trabalho, né, porque eles tinham os equipamentos que normalmente eles trabalham lá, né, na estação de pesquisa do sul do Alabama, alimentadores automáticos com timers convencionais, e eles tinham alguns viveiros que receberam alimentação com o uso do sistema de última geração, o sistema com feedback acústico, certo? Em adição à demonstração de uso de rações práticas, sim, exatamente. Então, um outro objetivo foi o seguinte: as rações comerciais que foram utilizadas, das Ziegler, elas eram rações com níveis mínimos de farinha de peixe. Eram a base de concentrado proteico de soja, tá? Então, além de buscar essa revisão, essa validação desse protocolo alimentar otimizado, otimização desse protocolo alimentar com alimentadores automáticos convencionais, tá? Mais um trabalho para demonstrar, né, a viabilidade técnica e econômica do uso de rações à base de soja na alimentação do Vanamei, certo? Pessoal, já está aí com mais de 30 minutos, certo? A gente vai dar uma paradinha aqui, em seguida a gente volta falando do ponto 2, que é sistema de cultivo, tá? Até já.